de São Francisco, porque hoje é o dia de São Francisco, né? Então, o Francisco nasceu entre 1200, ele viveu entre 1181 ou 182, não sabe assim ao certo o ano de nascimento dele. O de morte, sim, que foi em 3 de outubro de 1226, né? E o Francisco, ele veio para restaurar a igreja, né? Restaurar, reconstruir aquilo tudo que a igreja havia abandonado, trazer realmente a mensagem de Jesus. E Francisco foi o primeiro ecologista no mundo, porque defendia e amava a natureza. E nessa oração de São Francisco, tem aí todo um ensinamento para quem quer servir ao próximo, para quem quer seguir Jesus. Eu queria ter trazido a música, mas eu não sei gravar, viu? Cantada. Então nós vamos ler, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Como que nós podemos ser instrumento da paz de Jesus junto aos nossos irmãos? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. São coisas que a gente pode fazer. Quando tiver discórdia, não vamos botar mais lenha na fogueira. Vamos ficar quietos, vamos tentar unir aqueles irmãos que estão em discórdia. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E é tão bom levar alegria para os outros, né? E às vezes uma coisa simples, uma conversa, uma coisa que a gente pode fazer e que vai alegrar. Às vezes até um bolo, né, Amélia? Um bolinho assim, leva alegria, leva esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, essa foi a grande mensagem de São Francisco deixou com a gente e trabalhou pela restauração, pelo abandono da igreja aos poderosos, aos políticos, à riqueza, e voltar a igreja para a sua origem, para os pobres, que Jesus foi quem sempre Jesus conviveu, né? Então, vamos sair da Itália, de 1200 da Itália, vamos dar um avanço no tempo e vamos atravessar um pouquinho, vamos para a França, em 1800. Como era a França em 1800? Tem um poema de Castro Alves, no livro Antologia dos Imortais, psicografia de Chico Xavier e de Valdo Vieira. Na verdade, esse poema é psicografia de Valdo Vieira, que fala na era do espírito e que fala bem de como era a França naquele momento. Vou tentar falar sem puxar a cola, viu, Cláudia? O caos invadia a França, Olimpo do pensamento. O ódio, lobo famulento, range as presas com furor. Nas ruas, Paris descansa. Em casa, chora em segredo. Gigante arrosta com medo as iras do imperador. A nação encarcerada lança em nota clandestina as safras da guilhotina e explode. Revolução! Recorda a Bastilha irada, lê Rousseau à luz de vela, esmurra as grades da cela, protesta rugindo em vão. A crença herdada do Cristo caíra no sorvedouro, turbilhão de pompa e ouro dobrado
ao tacão dos reis. Em tormento jamais visto, nos frios templos o povo exorava aos céus de novo, novos rumos, nova lei. A ciência clava forte contra a cadeia medieval, partia os guilhões das trevas em sarcástico festim, a explorar de sul a norte, qual tirana revoltada. Dominemos, Deus é nada, a morte portal do fim. Ninguém na fé militante. A má forte em fuga galopa pelos campos de toda a Europa. Na África, a abjeção. Na Austrália, o progresso infante. Na Ásia, o suor dos párias rola em bagas milenárias. Na América, a escravidão. Mas o espaço se descerra. Jesus, no esplendor dos sóis, conclama gênios e heróis a iluminar o porvir. De polo a polo da terra, flamejam etéreas lâmpadas. Mensagens brotam das campas ao toque de ressurgir. Ao clarão da imensidade, Kardec chega e inaugura a doutrina pura, viva e pura, da razão à luz do bem. O Espírito de verdade semeia a divina messe. O Evangelho reaparece nas vozes do grande além. Falam tumbas, dançam mesas, nascem livros, surgem almas, luzem preces, chovem palmas, hosanas aqui e ali. Consciências dante presa, rompe torpa cidadela. Pastor guiando a procela, Jesus conclama, servir. Ante um direito renovado, ante a ribalta terrestre do direito renovado, deixa o tropel do passado, distinção de raça e cor. Em triunfo volve o mestre e acende na mente humana, desde o palácio à choupana, o facho do eterno amor. O mundo vaga no misto de infortúnio e de esperança, planteia a sorrir e avança nas bênçãos do excelso Pai. Kardec reflete o Cristo e desfralda a bandeira à frente, o convite permanente: espíritas, trabalhai. Então, foi assim que nós chegamos, não em Kardec, né? Nós vamos chegar simplesmente em Hippolyte Léon Denisard. Aí vai. O professor Rivai, como ele era conhecido como professor, nasceu em Lyon em 3 de outubro de 1804. Ele era um professor reconhecido na França. Ele tinha mais de 20 livros escritos e que eram usados nas escolas e nas universidades francesas. Inclusive, tem uma amiga minha que se tornou espírita e a irmã não aceitava a conversão dela, vai atrás de um tal Kardec. E esse pessoal inventa que esse cara era professor na França, essas coisas tudo. E ela foi para a França como professora universitária. Vou procurar, que eu vou desmascarar esse tal de Allan Kardec. E procurou pelo nome dele e achou realmente a coleção de livros que eram utilizados, inclusive, em universidades francesas, né? Então, ele era muito um pesquisador, muito sério, um professor muito respeitado. E a França, nessa época, como o poema bem coloca, era a época do materialismo. Era um século de desenvolvimento da ciência e da filosofia também, mas, ao mesmo tempo, havia um fracasso moral. Tinha muitos casos de suicídio no Rio Sena, que contorna Paris, né? Muitos casos de crianças abandonadas, de recém-nascidos,
muitos nascimentos sem registro, né? Muitas famílias assim. E aí era a supremacia do materialismo. E nesse ritmo, né, surgiu, não só na França, surgiu, em certo sentido, diversos outros lugares do mundo, a dança da mesa girante. Era uma brincadeira de salão, as pessoas se reuniam para se divertir com uma mesa que respondia perguntas, que rodava, as perguntas que você fazia, se fosse não, dá uma pancada, se for sim, dá duas pancadas, e com as letras também nesse sentido, né? A era uma pancada, B duas, e ia pelo alfabeto inteiro, e essas mesas falavam, conversavam com as pessoas. E isso estava assim, estava na imprensa, todo mundo falando, a imprensa até fazendo brincadeiras com relação a isso. Era um motivo fútil, era uma diversão. E já tinham 2 invernos, né? Invernos muito rigorosos, nevando, as pessoas ficavam trancadas dentro do salão, brincando com as mesas girantes. E aí, o professor Ivail foi convidado para assistir uma sessão. Os amigos já tinham convidado anteriormente, mas nesse dia ele aceitou. E foi no dia 18 de maio de 1855. Ele foi na casa da senhora René Maison com o fim de observar. Mas o Kardec, toda aquela parte de cientista, ele está sempre atento, né? Tentando descobrir alguma coisa. Ele fazia trabalho extra para completar o salário de professor, fazendo contabilidade. E ele fazia contabilidade de um teatro. E o teatro apresentava esses espetáculos. E aí ele ficava vendo, se tem um fio invisível para passar aqui. E já foi assim de pé atrás, né? Ele estudava magnetismo do professor Mesmer, que era um professor alemão, e sonambulismo. Então ele tinha o conceito dele que a mesa girava em decorrência do magnetismo das pessoas que estavam em volta da mesa. E aí ele foi para estudar. Olha como as pessoas ficavam em volta da mesa e ali a mesa se mexia, rodava e tal. E aí ele foi para pesquisar, ficou de olho em tudo, vendo tudo. E as mesas deram show. As mesas giraram, as mesas correram, as mesas saltaram, elas se mostraram com toda a sua pujança, para não ter nenhuma dúvida que elas estavam girando, andando, correndo. E, inclusive, teve uma escrita numa cesta de fine, com um lápis na ponta, escreveu numa placa de ardósia, que era a lousa da época, né? Olha a cesta, como era. Botava o lápis, a cesta de bico, né? E aí, ele viu aquilo ali, também girou a cabeça de Kardec, né? Aí tem alguma coisa séria. Porque mesa não tem cérebro para dar uma resposta. Não tem, só se me provarem que mesa tem cérebro, tem nervos, aí eu vou acreditar que a mesa está fazendo isso. Tem alguma coisa além dessa mesa girar e além também do magnetismo, né? Porque o magnetismo não ia escrever mensagem com conteúdo, né? E aí ele percebeu também que essas coisas aconteciam na presença da senhora Planemezon. Então, ele ficou atento nisso. E continuou, ele foi a outras reuniões para pesquisar um pouco mais. E aí, ele conheceu 2 adolescentes. Uma de 16 anos, que era a Caroline, e a outra de 14 anos, que era a Julie, que eram da família Baudin. E aí ele começou a frequentar, inclusive, a casa delas, e elas faziam reuniões. Lá na casa da família Baudin, ele percebeu que a Caroline, que era mais velha, escrevia direto, sem a cestinha.
ela escrevia também. E aí ele passou a fazer perguntas sérias ao Espírito, e o Espírito respondia. E respondia coisas que a Caroline, com 16 anos, não teria condições de ter adquirido aquele conhecimento. Aquele conhecimento não era dela, né? E um amigo de Kardec, Zéfiro, começou a se comunicar. Ele havia falecido 9 anos antes. As meninas não conheceram. Uma tinha 7, a outra tinha 5 anos quando ele partiu. E ele estava escrevendo uma peça de teatro através da Caroline. Estava fazendo uma peça de teatro. Então, ele começou a fazer perguntas e analisar as respostas que eram dadas. Mas, ao mesmo tempo, ele não fazia pergunta só para elas, fazia também a pergunta para outras médiuns, ia vendo o que havia em comum naquelas perguntas, né? E as perguntas foram tornando-se mais complexas, né? Foram aumentando o teor, e ele foi organizando todo aquele material, né? E ele recebeu de um amigo, passou para ele 50 cadernos com mensagens de espíritos. E aí ele foi um estudioso, né? O professor foi devorando aquilo e organizando e separando por assunto. E ele recebeu a mensagem no dia 30 de abril de 1856. Olha a responsabilidade. E a ti, Ibrahim, a tua missão aí está. És o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Como Francisco de Assis, ele vem para reconstruir, restaurar a essência do cristianismo, né? E ele, então, organizou as perguntas. Ele já tinha editado, né, escrito e publicado 20 livros. Ele foi organizar mais um livro e botou o nome de Livro dos Espíritos, que foi lançado em 18 de abril de 1857. Também o livro não era do professor Hippolyte, não era dele. Ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Porque aquele amigo dele, o Zéfiro, falou para ele que ele havia sido, no ano de 58 e 44 a.C., tinha sido um druida ali na região da Gália, que é a região da França, né? E aí que ele era um trabalhador, né, que trabalhava com filosofia, ensinando, transmitindo conhecimentos. E aí ele botou o nome de Allan Kardec no livro. E também no livro ele não deu crédito a nenhum médium, porque não foi de um médium só. A Helenice leu ali Fonte Viva, Emmanuel, psicografia, Emmanuel, Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E todos os livros que são psicografados apenas pelo Chico Xavier, vem o médium. Já o Livro dos Espíritos foram diversos médiuns em diferentes lugares. Então ele não colocou, ficou só Livro dos Espíritos, né? A primeira edição de Livro dos Espíritos, ela continha 501 perguntas. Já quando foi feita a segunda edição, que foi em 1860, já foi atual, com 1019 perguntas e respostas. E é interessante que em 2 meses a edição de 1.500 livros esgotou totalmente. 1.500 livros, gente, nós estamos vendo isso no século XIX, né? Então é bastante coisa, né? E o livro causou muitos comentários. A imprensa
tanto nos jornais da época, artigos falando do livro, falando do espiritismo, falando como falavam das mesas girantes, mas as mesas girantes eram uma brincadeira. E aí não, o livro dos espíritos é uma coisa séria, é um professor sério que está fazendo aquilo. E a igreja também se meteu e foi aquele buchicho para tudo quanto era lado, né? E aí o Kardec passou a responder. O Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril. Em 1º de janeiro de 58, ele lançou, saiu a primeira edição da Revista Espírita, que era um jornal de estudos psicológicos, periódico mensal. E ali, a responsabilidade direta de Kardec. E ele criou, porque ele achava que espiritualista, espiritista, não condiziam com aquilo que ele estava lendo. E aí ele criou o termo Espiritismo para a nova doutrina que estava sendo criada e espírita para os seguidores da doutrina, né? E aí ele acompanhava, respondia os comentários que saíam no jornal através da Revista Espírita. Não só os comentários do jornal, mas também as notícias que chegavam de médium. Vinha um médium nos Estados Unidos, aí ele via o que tinha, inclusive médiuns de fora, de Londres, dos Estados Unidos, iam à procura dele para, num certo sentido, legitimar o trabalho deles, né? Em 6 meses começou a publicação da Revista Espírita. Já tinha assinantes da Revista Espírita em toda a Europa. Já tinham assinantes, e inclusive no México, no Canadá, em Moscou, nos Estados Unidos e até em Xangai. Agora, lembrem comigo que é em 1800. Como era o correio nessa época? Como chegavam as coisas até Xangai? A Xangai ia de navio, né? Mas ia muita coisa a cavalo, o correio ia nisso, ia rodando. E as pessoas se interessadas pelos Estados Unidos, pelo tema, né? Ele escreveu em julho de 59, porque era muita gente perguntando para ele, querendo ser convencido do espiritismo por ele. E aí faziam perguntas e ele respondia. Ele criou uma cartilha que é o que é o espiritismo. E ali ele deu uma definição bem sucinta. É uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, trata da gente, né? Num certo sentido, nós somos espíritos também. Nossa relação com o corpo e os espíritos desencarnados também. E ele respondia a essas pessoas no que era o espiritismo assim: o cético, o que quer ser convertido, que as pessoas esperavam que ele respondesse e falavam, né? Ele falava, fizesse então. Aí está a obra de Kardec, as 5 obras. Foi por isso que eu mudei a ordem ali, porque o Evangelho segundo o Espiritismo está no meio das publicações. Então veio o Livro dos Espíritos, que é a síntese da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns, que é a teoria, gênese das manifestações mediúnicas, é o manual para o trabalho mediúnico, o Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos morais, a restauração do cristianismo. Em 65, Céu e Inferno, que é a justiça divina, penas e recompensas futuras. Em 1867, a Gênesis, Deus, milagres, predições, né? Vocês veem que ele trabalhou bastante, porque a primeira reunião que ele assistiu foi em 55, né? E ele morreu em 69.
Então, em 14 anos, ele trabalhou bastante. Em outubro tem uma outra data, que é o dia 9 de outubro, que é o Auto de Fé de Barcelona. Foi a última manifestação da Santa Inquisição da Igreja Católica. Ele mandou 300 livros para Barcelona e esses livros foram confiscados pelo bispo e queimados em praça pública. E o Kardec fez uma consulta ao Espírito de Verdade se ele deveria pedir reembolso daqueles livros dele, porque os livros eram dele, ele que mandou para lá. E não eram só livros dele, tinha outras psicografias também. E aí o Espírito de Verdade, se você quiser, você tem direito, porque foi você que mandou e foi queimado. Mas deixa quieto, porque isso vai repercutir muito mais do que você brigar para pedir reembolso do seu valor. E foi o que aconteceu. Mesmo no Auto de Fé, assim que fez a fogueira e começou a queimar, os populares que estavam em volta começaram a gritar abaixo a Inquisição, fora a Inquisição, e o bispo saiu de fininho, escondido, e dentro desse pessoal tinha um comandante de um navio mercante e que falou para as pessoas: não, eu trago o livro para vocês, eu pagou bastante a França, eu trago o livro. E passou a chegar direto na Espanha, em Barcelona, os livros da codificação, né? Kardec viajou muito fazendo a divulgação da doutrina espírita. Para vocês terem ideia, ele visitou para mais de 40 cidades, correu a França de norte a sul. A gente pensa, o Brasil é muito grande, a França não é tão grande assim, né? Mas foi diversas vezes. Teve cidades que ele ia bastante e ia nas cidades ao redor, né? Ele rodou 15 mil quilômetros. Foi à Suíça e foi também à Bélgica. E 15 mil quilômetros não era de carro, não era de avião. Ele ia, maior parte das vezes, de diligência, de charrete puxado por animais, né? E aí, quem já foi a Romaria aqui, eu nunca fui, mas eu vejo o pessoal reclamando no dia seguinte, no dia 2 de maio, com o corpo todo doído, né? Imagine viajar 15 mil quilômetros, não no lombo mas numa charrete, né? No fim de 1868, Kardec já estava cansado, já tinha sofrido um AVC, precisava reduzir o seu trabalho. E aí ele pensa em dividir, passar as diretrizes para o movimento espírita, para a continuidade do movimento espírita, né? E aí, uma das coisas que ele se preocupou é de que o movimento espírita tivesse um sentimento moral, espiritual, humanitário, que deveria guiar cada reunião. E esse sentimento seria a caridade. E é a caridade não só com os encarnados, mas também com os desencarnados, né? Por outras palavras, o amor ao próximo que compreende os vivos e os mortos. Reuniões que nós temos de orientação aos espíritos sofredores é prática da caridade, que deve nortear o trabalho de toda a casa espírita, né? Desde que sabemos que os mortos fazem parte da humanidade. O que é preciso para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Fora da caridade não há salvação. Esse é o grande legado de Kardec. Não só o conhecimento de mediunidade, mas principalmente o amor, a caridade, que ele veio resgatar a mensagem de Jesus, né? Ele fez no começo de 1869, pouco antes dele morrer, que ele morreu em 31 de março, ele fez um levantamento. Ele fazia contabilidade
ele fez um levantamento do número de espíritas no mundo, porque ele se correspondia com muita gente, né, de fora. Então ele calcula entre 6 e 7 milhões de espíritas no mundo naquela época, né? Disso aí, os Estados Unidos tinham um número mais alto. Os Estados Unidos tinham tido as irmãs Fox, né? Então tinha 4 milhões numa população de 31 milhões, mais ou menos, 31 milhões, 433.321 habitantes possuíam os Estados Unidos naquela época. A Europa, ele calculou em 1 milhão de seguidores do Espiritismo, sendo 600 só na França. E a França tinha, na época, 32 milhões de habitantes, né? E nessa estatística, o Brasil também faz parte, porque também tinha pessoas já começando a estudar o Espiritismo, né? O primeiro grupo espírita criado no Brasil foi na Bahia, em Salvador. Foi o grupo familiar do Espiritismo. Foi criado por Luiz Olímpio Teles de Menezes, que era professor como Kardec e também jornalista. Então ele foi criado dia 17 de setembro de 1865. Olha que bem, quer dizer, pouco tempo, né, da doutrina, tinha 10 anos da publicação do Livro dos Espíritos e já estava tendo no Brasil um grupo espírita. E ele também fez as traduções, fez algumas traduções dos livros de Kardec, do francês para o português, né? E o Brasil cresceu bastante. No Rio, um pouquinho mais para frente, o Rio tinha 4 ou 5 grupos espíritas. Inclusive, a Federação Espírita Brasileira foi fundada em 1º de janeiro de 1884. Ela foi fundada a Federação Espírita Brasileira. E o nosso grande conhecido, Dr. Bezerra de Menezes, ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira de 1889 a 1895. Então, assim, eu quis fazer um pouquinho da história de Kardec para a gente lembrar o quanto ele se dedicou e o quanto aquilo, naquela época, era difícil de ser feito e o quanto ele traz para a gente, até hoje, os ensinamentos que ele nos trouxe ainda é o nosso norte, a nossa base. Kardec, eu fui visitar o túmulo de Kardec na França, em Paris, e eu fui com minha sobrinha, que é casada com um alemão, e eu falei para ela se ela não quisesse ir, mas eu, naquela viagem, eu ia visitar o túmulo de Kardec. E fui lá no pé do Lachaise. E aí teve uma historinha com o marido dela, que é alemão e que é evangélico. Ele perguntava para ela, mas quem que eles vieram visitar? Visitar cemitério? Você está passeando na França, em Paris, vai visitar cemitério. Aí ela, para não dar muita explicação, né, a gente lá andando no meio dos túmulos, ela falava assim, é um amigo deles que está enterrado aqui. E fomos andando. E quando a gente chegou no túmulo, ele viu o ano de nascimento e o ano de morte, 1804, 1869. Mas como que pode ser amigo deles se morreu em 1869? É amigo da família, é amigo da família. E realmente, Kardec é amigo da minha família. Aliás, os meus pais se conheceram trocando. Meu pai deu de presente para minha mãe o Livro dos Espíritos. Então, é amigo da família mesmo, né? E no túmulo de Kardec, ali em cima, na parte de cima está escrito: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então, é nisso aqui que nós estamos, nessa luta de aprender
de nos melhorarmos a cada dia. E o túmulo de Kardec é o único que tem flores, sempre tem flores frescas. Não é flores artificiais, não são flores que estão secas. Não sabemos quem que faz isso. O pessoal acha que é espírito, que é brasileiros que vão lá e que colocam, né? Mas é o túmulo mais visitado do cemitério, e é um cemitério que tem o túmulo de Chopin, tem do Jim Morrison, do Dedor, e muitos, o Balzac, e muitos outros famosos estão enterrados lá. Mas o túmulo mais visitado é o de Allan Kardec. Então, a nossa gratidão a Kardec, portanto, que ele nos trouxe, né? Que eles